Abra vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, o convite. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Porque o Senhor faz o impossível nas nossas vidas. Nós só temos que confiar nele. Confiar. Nos momentos mais difíceis nós temos que aprender a confiar nele. Glória a Deus. Quando... Amém? Todos acharam? Esther, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo e clamor. Glória a Deus. Quem nunca clamou, né? Com amargura de alma. Quem nunca clamou com gritaria diante de situações, decretos que vêm sobre as nossas vidas, né? Assim veio sobre a vida de Mardoqueu. Mas só que ele pediu ajuda. Pode sentar, Maris, pode sentar. Ele recorreu a Esther. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 do livro de Esther, é um livro que vai falar, que tem o nome da principal moça da história, que foi Esther. Rainha Esther, levantada por Deus para poder ser salvadora, libertadora de um povo que saiu sobre a vida deles. A Bíblia vai nos dizer que no capítulo 1 de Esther, nos dias de Assuero, o rei, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinava da Etiópia à Índia, ele estava sentado no seu trono na fortaleza de Susa, quando ele decidiu convidar todos para fazer um banquete, uma festa, para que mostrasse a grandeza do seu reino, o poder, a glória. Era um homem que tinha um temperamento soberbo, arrogante, mas ele convidou todos os poderosos, os ricos daquele tempo. Então Assuero fez aquele banquete e durou 6 meses aquela festa. Não que todos os convidados passassem 6 meses durante aquela festa, não, mas eles iam se revezando. Então, quando passou aqueles 6 meses, o rei Assuero convidou todos os das fortalezas de Susa ali por 7 dias, para que eles viessem comemorar. Era muita riqueza, muito vinho, muita bebida, tudo de fartura, para que aquele povo viesse comer e beber da forma que eles quisessem, não desperdiçava nada. E ali ele foi engrandecendo e queria mostrar o seu reino, e assim ele fez. O rei Assuero, ele era casado com Vasti, sua esposa. Ele mandou os seus eunucos, 7 eunucos, ir atrás de sua esposa, Vasti. Só que quando ele manda buscar a sua esposa, já estava alegre do vinho, e ela recusou o convite do rei. Por quê? Porque aliás, Vasti fez um banquete também para as mulheres, porque era proibida a entrada das mulheres nos banquetes do rei Assuero. Então, ela fez um banquete também. E no 7º dia, já feliz de beber o vinho, contente, ele mandou os seus 7 eunucos para quê? Para que buscassem a sua esposa, para apresentar diante dos príncipes que estavam lá. E o que foi que ela fez? Ela recusou o presente, ela recusou a chamada do rei. Então isso ali ele se sentiu envergonhado, porque ali estava toda a grandeza daquele povo, os príncipes daquele tempo. E ele se sentiu envergonhado. Por quê? Porque ele era autoridade naquele tempo e ela não obedeceu. Ali já era um projeto de Deus trabalhando, porque já vinha. Muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus nas nossas vidas, mas o Senhor já está trabalhando a nosso favor. Por quê? Porque o Senhor já sabe o que vai vir. O amanhã só o Senhor conhece. E assim o Senhor estava trabalhando ao nosso favor. Porque quando nós passamos por luta, por problema, que nós
estamos sendo fiéis a Deus, o Senhor está conosco. Não é porque nós somos servos de Deus que nós não iremos passar por luta. Nós iremos passar por muitas lutas, sofrimento, calúnia, decepção, mas o Senhor está conosco, nos fortalecendo a cada dia. O que nós temos que fazer é aprender a confiar no Senhor. Então, com aquela vergonha daquela esposa não ter vindo diante do rei, ele perguntou, os sábios do tempo que entendiam da lei e das leis, né, daquele tempo, e então eles perguntaram o que deveria fazer, porque o rei foi envergonhado por sua esposa. Então ali ele, glória a Deus, ele foi envergonhado por ela. Então eles decidiram, sabe o que? Decidiram que ela deveria ser, deveria fazer um decreto para que ela não chegasse mais na presença do rei. E assim ele aceitou aquele decreto e colocasse outra num lugar melhor do que ela. Então assim criou uma situação para que o Senhor levasse a rainha Esther para aquele lugar, para que o propósito de Deus viesse a acontecer. Porque nós seguimos um Deus que cria situações para abençoar o seu povo. Muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor ele está fazendo. Nós não estamos vendo, mas o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Se você verdadeiramente busca a Deus, se você obedece ao Senhor, espere com paciência pelo Senhor, que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Então aquela mulher, ela foi rejeitada do seu cargo de quê? De rainha. Então o rei ouviu o conselho daqueles sábios. O que? Fez o decreto para que saísse ela da presença do rei e não tivesse mais oportunidade nenhuma, porque a rainha, hoje em dia, nós sabemos que o homem dorme com a sua esposa na hora que ele quer, mas naquele tempo não. Era só se apresentava diante do rei quando o rei mandava buscar. Como as mulheres sofriam naquele tempo, né? E aí o Senhor foi transformando as coisas. E as coisas foram mudando, graças a Deus. Porque se fosse uma vez só quando o rei chamasse, era muito sofrimento, né? Para a glória de Deus. Aí teve uns servos do rei que deram uma ideia, os mais íntimos do rei. Falou, Senhor, ô rei, aqui na fortaleza de Susa tem muitas moças bonitas, servas, virgens. Escolhe uma, faz um concurso de beleza para que possa escolher aquela qual que tu se agradar. Coloca ela no lugar de baixo, aquela que recusou, que te envergonhou na frente dos teus servos, do banquete que tu fez. E assim o rei se agradou daquela proposta dos seus servos mais íntimos. Então fez um concurso. Para quê? Para que a Esther fosse colocada onde Deus queria que ela estivesse. E assim ela foi escolhida pelo rei. Por quê? Mardoqueu sempre estava ali direcionando ela para que ela não revelasse a sua origem, né? Então ela foi calada, em silêncio, obedeceu. E o sofrimento, hoje nós vemos assim, o processo de Esther é muito fácil contar as promessas, muito fácil contar as vitórias, mas um processo, uma mulher serva de Deus, órfã, que foi tirada da sua terra, foi levada escrava para outra terra, né? E ali sofrendo o processo de ser órfã. Com certeza seus pais foram mortos na guerra, né? Então ali, aquela mulher, é muito fácil contar as vitórias. Ah, rainha Esther, e o processo que Esther passou, o sofrimento que Esther passou, para que ela pudesse acontecer o que Deus queria na vida dela. Porque servir a Deus nós temos perda, nós perdemos muitas coisas. Hoje eu estou aqui por milagre de Deus, promessa de Deus, porque o Senhor, Ele cumpre o que Ele promete. 2007, eu gosto de contar o meu testemunho, porque o Senhor, Ele é muito bom ouvir testemunho na vida dos outros, mas melhor ainda quando você conta o seu, do que o Deus fez na sua vida. 2007, eu amo contar o que o Senhor fez na minha vida. 2007 eu conheci um rapaz que aos meus olhos não era crente nesse tempo, mas tinha o temor de Deus, sabia ir para a igreja, mas não buscava com frequência igual agora, renúncia à vida, né? Então eu conheci um rapaz e nós começamos a namorar em 2007. Eu era a mulher mais linda para ele, um homem encantador. Passou-se o tempo, nós nos casamos. Quando foi no ano de 2009,
eu tive uma revelação de Deus, mesmo não buscando o Senhor com frequência igual agora. O Senhor falou assim: olha, o homem está vendendo droga. E eu contei para ele, porque ele era vendedor de frios, tal. Ele: não, eu sou vendedor de frios, tu tá ficando doida? Aí o Senhor mais uma vez falou: olha, mais uma vez me mostrou uma mulher me expulsando da minha própria casa, e ela falava assim: tu não tem o poder de me expulsar. Nesse tempo eu não compreendia nada. Teve o terceiro sonho, quando o Senhor falou assim: faz um culto na tua casa. Eu fiz só uma vez e parei. Se eu tivesse continuado, não tinha chegado tão igual ele chegou, devastador na minha família. Quando foi no ano de 2013 que eu estava sofrendo tanto, que eu engravidei, ganhei bebê, que eu sofrendo tanto, sofrendo um homem de dia e de noite na rua com outra mulher que Deus tinha mostrado. E eu fui para a igreja nesse dia. Eu fiz simplesmente uma oração. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais sofrer. Arranca aquele homem da minha vida. Sincera, uma oração sincera. Eu lembro muito bem assim da história de Ana. Quando a Ana clama a Deus por um filho, né? Se benignamente, Senhor, tu atentares a aflição da tua serva e me deres um filho e mudares a minha história, né? Assim eu fiz. Eu falei: Senhor, tu mudou a história de Ana, tu vai mudar a minha história também. Porque tu é o mesmo Deus, tu não mudou, tu faz as coisas, o impossível acontecer. Quando foi no domingo eu fiz essa oração. Quando foi na segunda, na terça-feira, a polícia pegou ele. Ele se tornou o braço direito do tráfico aqui de Imperatriz. Só que eu pensei que eu estava preparada para Deus tirar ele da minha vida. Mas eu gostava muito dele. E eu continuei pelejando pela vida dele, continuei buscando a Deus. Aí que eu busquei a Deus, o propósito de Deus a gente não entende, né? No sofrimento, para que a gente venha forjar o nosso caráter, né? Renunciar e reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, que nós somos completamente dependentes dele. E aí eu comecei ajudando ele mesmo preso no presídio, levava comida, visitava. Só que ele decidiu a vida dele, continuou buscando fazer as coisas erradas, continuou com a mesma mulher que ele estava aqui fora. E eu fui me cansando, e o Senhor falou: esse homem não é para ti, ele não me quer, ele não quer mudança, porque o Senhor ele vai direcionando na caminhada. Não é porque você casou que o Senhor quer que você fique sofrendo, não. Mas o Senhor vai te direcionando. O Senhor ele ainda fala, ele direciona, ele avisa. Então, eu continuei visitando e eu desisti dele. Foi o período que ele saiu. O Senhor falou assim: olha, eu vou te tirar, porque quando ele sair vai morrer ele e a mulher. Aí eu fui pelejar pela vida dos dois, orando. Subi ao monte: Senhor, não deixa eu morrer. Senhor, não deixa eu morrer. Eu imaginava a alma dos dois no inferno. Eu falava: Senhor, não deixa eu morrer. Livra, protege, guarda, Senhor Deus. Transforma a vida deles. Mas arranca ela da vida dele. Porque ela zombava muito de mim. E o Senhor falou assim: eu vou arrancar. Ela não quer sair, mas eu vou arrancar aquela mulher da vida dele. E o Senhor foi fiel e cumpriu. Quando o Senhor me disse que ia arrancar ela da vida dele, demorou um pouco. A mulher parece grávida. A gente não entendeu a gente de Deus. Aí eu fui para o meu quarto, comecei a orar e eu falei: Senhor, por que tanto sofrimento? E ele só me respondeu uma simples palavra: até eu sofri. E eu naquele desespero, chorando, eu levantei, porque o Senhor sabe como calar, né, a pessoa quando questiona ele. Aí eu peguei, levantei e eu fui adorar a Deus. Passou-se e o Senhor usou aquela gravidez para tirar ela da vida dele. O Senhor falou: vai doer tanto nela, mas tanto. E assim ele fez, ele arrancou ela pela raiz. Hoje nós estamos divorciados. Por quê? Porque o Senhor tem esse chamado na minha vida e Ele quer riquezas. E o Senhor quer que eu pregue a palavra dEle. Então eu tinha que fazer uma escolha na minha vida. Ou escolher estar com Ele, ou escolher o chamado de Deus na minha vida. Então eu escolhi o chamado de Deus. E hoje eu estou aqui, que era improvável uma pessoa igual eu, tímida. Eu falo: Senhor, como é que tu pode me escolher para me estar pregando para o teu povo? Era impossível. E hoje eu estou aqui
sou prova viva de um milagre, que quando o Senhor Ele diz que vai fazer, Ele faz. Nós temos que apenas crer no Senhor e não desistir das promessas, porque é passando por luta mesmo, dificuldade, vergonha, humilhação. Nós não somos melhores do que o nosso Senhor. O Senhor, Ele foi humilhado, Ele foi zombado, Ele foi criticado, mas o que? Hoje nós estamos aqui glorificando o nome dEle, não é verdade, irmãos? Glória a Deus. E assim Esther foi escolhida, casou com o rei Assuero e se tornou a rainha daquele tempo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas diante daquela situação, houve 2 servos do rei que ficavam na porta do palácio. A Bíblia diz que é Bigtã e Teres. Eles planejavam algo contra a vida do rei. Então Mardoqueu, que ficava sempre na porta do palácio também, soube desse atentados que eles queriam fazer contra a vida do rei e foi avisar o rei, avisou a Esther. Então eles investigaram, então constataram que era verdade tudo que eles estavam tentando contra a vida do rei. Só que quando eu acho lindo o agir de Deus, aqui Amã foi exaltado porque eles descobriram a trama contra a vida do rei. Então todos ali do reinado, eles se prostravam diante de Amã quando ele passava, mas Mardoqueu, ele não se prostrava, ele sempre se permanecia de pé. Então existem situações da nossa vida que nós temos que permanecer de pé diante das situações difíceis, né? Porque ele queria ser adorado diante das pessoas, mas não, ele só adorava o rei, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então ali, os que estavam ali na porta do palácio com ele perguntavam: por que tu não se prostra diante de Amã? E ele falava: eu não me prostro porque eu sou judeu. Ali foi criando uma ira no coração dele, ira maligna. Por quê? Porque quando nós somos servos de Deus, nós somos diferentes. As pessoas que não buscam o mesmo Deus que nós buscamos, o inimigo ele joga cilada naquelas vidas para quê? Para vir nos destruir. Só que todas aquelas pessoas que se levantam contra nossas vidas, eles estão se levantando contra o próprio Deus, porque é o Senhor que peleja pelas nossas vidas. Nós temos que apenas confiar e servir a Deus, confiando em Deus. Porque eu lembro muito bem, uma vez eu estava no monte, várias mulheres orando lá naquele monte, bem vestida, e o Senhor simplesmente me disse: elas pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque elas não creem que eu faço. Nós temos que crer no que Deus pode fazer na nossa vida, porque nós servimos um Deus fiel. Nosso Senhor, Ele não mudou, Ele nos prova diante das situações mais difíceis. Mais difíceis o Senhor nos prova. Então assim, ele continuou servindo a Deus e sendo fiel a Deus, e não se prostrava diante do homem. E aquele homem foi criando uma ira tão grande contra o povo de Deus. E ele planejou, falou com o rei e queria que fizesse o decreto. E o rei deu o seu anel para ele, dando toda a autoridade para ele. E ele ofereceu dinheiro para que aquele povo fosse exterminado da terra. Só que ele não consegue derrubar o povo que é de Deus. Ninguém consegue derrotar aquele que é Deus do Senhor. Então aquele povo, eles fizeram um decreto contra a vida do povo de Deus. Então, quando Mardoqueu ficou sabendo daquele decreto, ele ficou desesperado, sofrendo, gritando, vestiu pano de saco, rasgou suas vestes e foi buscar quem? A presença de Deus. Foi buscar quem? A ajuda de Esther, que o Senhor já tinha colocado lá como instrumento para quê? Para salvar o seu povo. Então ele, diante daquela situação tão difícil, Esther ficou sabendo que estava tendo muito choro diante de todas aquelas províncias. O povo estava desesperado, porque o povo de Deus tinha sido levado cativo para lá. Então eles buscavam com choro, com clamor, vestido em pano de saco. Então Esther ficou sabendo e mandou as suas servas, os seus servos, para saber o que tinha acontecido. Então o servo de Esther foi lá na praça e conversou com Mardoqueu, e ele contou tudo o que havia se passado ali, que havia saído um decreto para destruir o povo de Deus. E ele mandou uma cópia para Esther, que estava no palácio, porque ela não poderia ter contato com ele. Então ali ele
falou tudo o que estava se passando, porque ela não sabia. Então ele disse, Esther, talvez o Senhor te colocou aí para que tu possa ser um instrumento de Deus para nos salvar. E ela tinha medo de entrar na presença de Deus. Por quê? Porque só entrava na presença de Deus quando fosse chamada diante do rei. Se não fosse, o rei poderia matar, a pessoa corria risco de vida. Então ela foi, mas eles buscaram a Deus através do jejum e da oração, porque é assim que nós devemos fazer. O Senhor, Ele dá as estratégias, as armas para que nós possamos vencer. Então, assim como o povo de Deus venceu, nós também venceremos, porque Deus, Ele é fiel. Quando eu leio essa história aqui também, eu me lembro bem de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, né? Porque por causa da inveja, Daniel era tão perfeito diante de Deus e o povo perseguia Daniel, porque havia um espírito excelente na vida de Daniel e o povo perseguia ele, planejado também para que Daniel fosse jogado na cova de leões. Mas aquele homem, já com a idade avançada, 80 anos de idade, mesmo assim, ele perseverou, ele continuou orando 3 vezes por dia, buscando a presença de Deus. Por quê? Porque quando nós buscamos a presença de Deus, o Senhor faz o impossível acontecer. Quando nós pensamos que o mal chegou na nossa porta, que não tem jeito, o Senhor vem para que o nome dele venha ser glorificado. E assim o Senhor fez na vida de Daniel, o Senhor fez na vida do povo judeu, fez na vida de Esther, fez na vida de Ana. Porque um só Deus, Ele pode fazer o impossível na vida de todos nós. 3 problemas diferentes, 3 pessoas com histórias diferentes, mas um Deus que Ele servia, um Deus fiel que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Eu sei que aqui tem pessoas que estão passando momentos difíceis, tribulação, luta, desânimo, mas só que nós servimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus do impossível. Aleluia. E tudo que aquele Amã planejou contra a vida dos judeus não prevaleceu, porque havia um livro das crônicas e o Senhor e o rei não conseguiu dormir naquele dia. O que? Estratégia de Deus. Para quê? Para que o rei não conseguisse dormir, para que Mardoqueu não fosse enforcado. Então o rei perguntou o que deveria fazer para o homem com aquele Deus, o rei que é honrar. E Amã, todo arrogante, todo exaltado, pensou que era com ele, se alegrou o coração, vai ser comigo. Então ele se enganou, porque o rei perguntou o que deveria fazer. Ele perguntou logo para quem? Para ele. Ele disse: não, pega a melhor roupa, o cavalo que o rei anda, pega a coroa e proclama, leva um dos oficiais, um dos príncipes, para que proclame no meio da praça o que deve fazer ao rei, o que o rei quer honrar. E assim ele fez. Quando ele descobriu que o rei queria exaltar Mardoqueu, ele ficou decepcionado, porque a vergonha que era o que ele estava projetando para Mardoqueu, ele que foi envergonhado, saiu proclamando na praça: este é o homem ao qual Deus deseja honrar. E assim o Senhor ele fez, porque assim ele trabalha nas nossas vidas. Porque tem momentos da nossa vida que nós pensamos que estamos derrotados, envergonhados, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor faz o rei sonhar, o Senhor abre porta, o Senhor muda situações. E o Senhor fez aquele homem ser honrado. Quando ele foi honrado, todos os inimigos do povo de Deus viram que o Senhor estava com ele, e o Senhor pelejou pela vida deles. Então todas as perseguições, todas as provas, todas as lutas, tudo que eles planejaram viraram contra ele. Quem foi enforcado naquela forca foi Amã. Os filhos deles foram mortos. Porque tem situações na nossa vida que nós não trazemos só problemas só para nós, não. Nós temos que observar bem as nossas atitudes, porque às vezes os nossos erros vão ter consequência na vida dos nossos filhos. Porque nós vemos também a história de Davi. Davi pecou, mas ele trouxe a maldição para a casa dele. Então nós que servimos a Deus, nós temos que observar as nossas escolhas, porque nós servimos um Deus que ele é fiel, um Deus que ele é Pai, que ele é justiça, mas ele é fogo consumidor. Então ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E assim o Senhor fez com Amã, perseguiu o povo de Deus. Eu sei que Deus muitas vezes deu a oportunidade de se arrepender, mas ele não quis, porque o Deus que nós servimos, ele não quer que
Ele dá oportunidade sempre. Então nós temos que aprender a agarrar essas oportunidades. Para quê? Da mesma forma que vem situações que o inimigo pode nos usar para destruir a nossa casa, o Senhor também nos usa para que nós possamos ser vasos na presença dele para salvar a nossa família. Então nós temos que saber qual o caminho a seguir, porque o meu ex-marido, ele escolheu caminhos que veio destruir a nossa casa, e eu decidi servir a Deus, e hoje eu ganhei já meu pai, a minha mãe, minha irmã, o meu filho está na presença de Deus, porque eu decidi buscar a presença de Deus, porque não há outro caminho, só temos salvação com Jesus Cristo, porque no momento mais difícil da minha vida, igual esses servos aqui de Deus passaram, nós também, eu acredito que muitas pessoas aqui passaram. Então quem veio nos ajudar nos momentos mais difíceis foi o próprio Jesus Cristo, não foi ninguém de fora. Ele que nos fortalece nos momentos mais difíceis. Quantas vezes nós estamos caídos, fracos, tristes, que não dá vontade nem de ir para a igreja, não consegue nem orar, e o Senhor vai nos fortalecendo, alegrando a nossa alma, alegrando o nosso espírito, levantando pessoas para que nos dê uma palavra, porque assim é o nosso Deus. Ele nos fortalece, Ele cuida, Ele nos ama. Nós temos que aprender a amar o Senhor de todo o coração, buscar, independente de qual seja a situação, porque nós vemos aqui esse povo, eles passaram por muita luta, perseguição, mas eles nunca deixaram de buscar a presença de Deus, nunca murmuraram contra Deus. Nem Ana, nem Esther, nem Mardoqueu, nem Daniel perseveraram, porque a vida do crente ela tem que ser perseverança, constância, independente de qual seja a situação, em momentos bons e momentos ruins, porque o Senhor vai provando na caminhada se você verdadeiramente quer Ele ou se você quer só as bênçãos dele. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós temos que buscar a Deus e confiar nas promessas de Deus, porque é o Senhor que vai nos capacitando, nos dando sabedoria, e deixa Deus usar vocês no que Ele quer usar. Amém? Glória a Deus.